pessoal, tudo bem com vocês? O canal recebendo mais um grande convidado, uma grande entrevista. O meu entrevistado, meu convidado hoje tem 44 anos. O cara é ídolo de algumas grandes torcidas do Brasil, algumas que a gente vai falar aqui. E ele tem um momento tão especial que ele deu o título pro Palmeiras numa decisão de Copa do Brasil, batendo pênalti. Só que ele não é centroavante, Fernando Praz. Tudo bem? Pô, que prazer receber você aqui no canal, desse novo projeto aqui. E a gente tantas vezes conversou no campo, né? Saída do campo, às vezes clima quente, às vezes clima de vitória, clima de derrota, né? Tá sentindo falta ou não? Daquele clima de dia a dia, treino, concentração e tudo mais? Falta do treino de jogar, nenhuma. Tanto que, convido pra peladas aí, eu dificilmente vou, até vou numa duelando, agora é beneficente, mas vou jogar na linha, não vou pro gol. Cara, eu sinto falta do dia a dia da competitividade, de pertencer a um grupo e competir contra outro, essa coisa, essa adrenalina da competição, sabe? Assim, de dentro do campo mesmo, não sinto falta. E é engraçado, né? Porque assim, a tua carreira, ela tem vários momentos, mas o momento que as pessoas te param na rua, conversam, é a questão do pênalti mesmo. Aquilo ficou marcado mesmo, né? Não teve jeito. Tá, ali tá a bola do pênalti e a chuteira. Cara, aquilo ali foi porque assim, se fosse um Rogério Ceni, né? Um Márcio, né? Que batia pênalti, batia falta. O Thiago jogou comigo no Vasco também. Chilavert. O Chilavert era normal, né? Mas eu nunca tinha chegado nem perto de bater, né? Um pênalti, nunca na minha vida. E fui bater logo na final e o quinto pênalti, né? Por isso que... E aí o contexto também, né? A gente vinha de um 2013 na Série B, um 2014 quase de rebaixamento, no ano do centenário, na inauguração do estádio, no ano de volta para a Série A. Em 2015 estava tudo isso muito fresco na memória. Né? E eu me lembro assim que eu estava no jogo, né? Tava na transmissão e eu assim, para mim foi uma surpresa, né? Tanto que assim, a gente tem os batedores e hoje em dia você não tem a obrigação de falar os batedores, você não tem aquela lista lá, né? E já tava mais ou menos, aí o prazo vai fechar. Aí eu falei, caramba, e assim, o Allianz é muito perto ali, né, do campo, então eu olhava assim, tipo, a galera, o prazo a bater, e o prazo anunciou nós tava fechado assim, naquela final, antes de ir, dando as decisões, antes de ir pra... E eu nunca tinha visto isso, o narrador do estádio começou a anunciar os batedores, e eu vi o número 1, não sei quem, e eu falei, aí eu larguei ele, falei, cara, ele tá anunciando no microfone, só pensei na minha família, eu falei, cara, quando a minha mulher ver isso, ela vai ficar doida. E tem filmagens, né, do lado de fora, dos caras assim, prazo, olhando assim, o prazo vai bater. Foi uma grande surpresa, né, cara? E teve, assim, uma decisão ali, foi na hora, como é que foi? O Marcelo te deixava muito à vontade, né? Você liderava o grupo ali, né? Assim, o Marcelo, ele, quando chegou no Palmeiras, sei lá, em abril, maio, não lembro, ele criou uma rotina. Mesmo sendo jogo do Campeonato Brasileiro e não tendo decisão por pênalti, ele treinava toda semana, ele treinava pênalti, pra não deixar pra treinar na véspera, né? Porque daí chega na véspera, os caras querem treinar 20 pênaltis. E aí tu pega às vezes tu tá num dia ruim. E aí tu erra 2, 3, tu já vai sem confiança nenhuma. Então ele treinava sempre. E até pra tu, não tô batendo bem, vou bater de outro jeito, vou mudar, vou treinar. Então tu conseguia, depois do treino eu ficava sempre. E só trocavam os batedores. E aí teve 2 jogos, Curitiba e Fortaleza, não sei se era o Edson Bastos, o Vanderlei e o Deola bateram, e Botafogo e Fluminense, que o Jefferson e o Cavalieri tiveram que bater. E aí eu falei, cara, não tenho a mínima ideia do que fazer. Eu comecei a treinar. E aí o que acontecia? Os caras revezavam e eu treinava todo dia. Então, assim, eu era o que mais treinava. E eu comecei a bater bem. Só que é uma coisa, né, cara? Tu bater ali no campo 2 do CT. E o Allianz lotado, né? Tu pode mirar ali no canto, sei o quê. Se eu errar esse, eu bato de novo. No jogo é um só, né? E você assistia outros batedores? Não goleiros, mas batedor atacante mesmo? Pra pegar. Quem que foi o cara que você olhou mais? Assim, a gente estudava. Primeiro que a gente estudava sempre quando tinha jogo, a gente recebia o relatório dos batedores de pênaltis do time adversário. Isso sempre. Então, eu via muito jogador bater pênalti, né? Treinava e tinha alguns que eu conversava mais, tipo o Alexandro, conversava bastante, né? Até pra ter o feeling dele, como é que ele acha que bate, como é que não bate, o que ele acha que o goleiro pensa, porque na realidade, assim, é um jogo psicológico, porque assim como tu estuda o batedor e tu sabe que cada Oliveira bate 80% dos pênaltis dele cruzado, ele sabe que tu estuda ele, então ele pode mudar. Então é um jogo psicológico que tu tem que tentar entender, e aí eu ia conversando muito. Os jogadores que eu joguei com o Robinho, com o Veiga, com o Jesus, com o Alexandro, com o Dourado, então tu vai montando um banco de dados assim pra tentar moldar, mas daí tu tem que também levar pra tua característica, né? Eu não ia bater que nem o Zé Roberto batia, tapadinho, que nem o próprio Dourado, né? Eu era mais na força, né? Tinha que ser na pancada. Mas você via vídeos assim, tipo YouTube e tal, de outros, tipo os grandes batedores do futebol e tal, pra olhar a percepção, pra ter a percepção ali? Não. O que eu mais via eram os adversários. Os caras que estavam ali, Os adversários que iam bater contra mim.
e os meus companheiros. Né? E hoje em dia você bate um pênalti assim pra brincar ou não? Ou só quando o Fred te chama pro desafio lá da trave? Não, bato. Aí eu comecei a treinar, né? No Ceará, eu quase bati também. Teve uma decisão por pênaltis Ceará e Oeste, em Barueri. Teve um pênalti no tempo normal, eu peguei. E aí depois eu peguei um na decisão por pênaltis e provavelmente se fosse o sexto eu iria bater, né? Mas assim, cara, é o que eu falo, treino é treino, jogo é jogo, é uma coisa completamente diferente. O treino serve pra tu pegar confiança e saber o que tu tem que fazer. Botar o pé aqui, bater lá. Mas assim, cara, é muito difícil tu reproduzir. Por isso que pênalti, às vezes, o cara fala, pô, errou o nosso melhor batedor, sei o quê. E às vezes você fala, o cara não treina, parece que não treina. Não é, cara, é que na hora é muito complicado. A pressão, né? E é engraçado que depois você teve uma temporada, uma sequência no Ceará, e aí eu me lembro de você ter voltado no Allianz para jogar, e você tem ali uma bandeira com o teu rosto ali, né? Você ali inteiro, pelo que você deixou ali no Palmeiras e tal. Foi diferente, assim, voltar como adversário? Eu não digo que eu tenho frustração, né, na minha carreira. Mas, assim, coisas que eu sinto falta. Foi não ter jogado um jogo profissional no Grêmio, porque no Grêmio eu fiquei torcedor do Grêmio de infância, ia no Olímpico desde os 2 anos de idade com meu pai. Fiquei no Grêmio 11 anos, praticamente, e não consegui jogar um jogo no profissional, né. Depois, em 2012, antes de vir pro Palmeiras, eu estava acertado já com o Palmeiras e era o Rui Costa, Tá no São Paulo hoje. São Paulo, se não me engano, ele fez uma proposta para ir pro Grêmio, mas eu já estava acertado com o Palmeiras, estava saindo do Vasco. E assim, é uma das pessoas. E a outra foi ter encerrado minha carreira sem torcida, porque eu fui pro Ceará, um dos motivos foi, a torcida lá é sensacional. Tu vê assim, tem uns vídeos na internet dos treinos abertos, a batida que a torcida tem, é um ambiente muito legal. E eu joguei praticamente final de Copa Nordeste contra a Bahia, que seriam 2 jogos grandes, né? Vazio pro Sul. Clássico contra o Fortaleza vazio, brasileiro vazio. Então, meu último jogo contra o Botafogo foi vazio. A única frustração que eu tenho é essa. E também enfrentar o Palmeiras no Allianz com torcida seria bem mais legal. E ficaram aquelas bandeiras só, mas não tinha, né, o público dentro. Então ficou aquela coisa meio fria, né? Muito fria, era muito estranho. No começo era muito estranho. Aí depois tu começa a acostumar. Aí depois tu achava estranho com torcida, né? Mas no começo, assim, sem torcida foi assim, era até deprimente, sabe? E você morando aqui em São Paulo, quando você vai ali nas redondezas do Allianz, quando o torcedor do Palmeiras te para, é uma coisa diferente, né? Dá pra dizer que você é um cara que tem uma trajetória importante no Vasco, teve um encerramento vencendo no Ceará, o Grêmio é algo importante pra você, mas é o Palmeiras que assim, norteia a tua carreira? Assim, eu, graças a Deus, cara, eu fui campeão no Vila Nova também. 60 e poucas mil pessoas no Serra, o time do Goiás era um time sensacional. O ataque era Dil, Araújo e Fernandão. O Danilo era reserva. Era aquele time que depois virou Marabá, Josué e Túlio no meio campo. Allen no gol. Era um timaço. O Curitiba também, né? 2 vezes campeão estadual. Fomos para Libertadores depois de 18 anos. Terminando o Campeonato Brasileiro, acho que em 4º lugar, atrás do Santos, aquele da Tríplice Coroa. São Paulo e Cruzeiro. O Cruzeiro da Tríplice Coroa. Mas, cara, assim, no Vasco, campeão da Copa do Brasil, né? O último grande título do Vasco, eu era capitão. Mas, assim, 4 anos no Curitiba, 4 no Vasco. E no Palmeiras foram 7 anos, né? Então, é natural que se tenha, assim, uma identificação maior, porque quase o dobro do período. Você chega na Série B, né, no Palmeiras, e aí passa por toda aquela transformação. Aí vem aquele ano que quase volta, né? Que foi um ano difícil, né? Que foi o ano do centenário do estádio, né? Foi ali uma virada de chave pro que é o Palmeiras hoje? Foi. Muita gente fala de 2015, foi 2014. Porque assim, cobria lá, tu sabe. Tu imagina se no ano do centenário, na inauguração do Allianz Parque, a gente é rebaixado. Quer dizer, 2015 não ia ser como foi. 2016 também não, porque 2015 ia ser na Série B. Então, quer dizer, 2014 ali foi o divisor disso. E não tinha, por exemplo, o investimento que se tem hoje, Crefisa, Leila. Quando eu cheguei no Palmeiras, me lembro que eu tinha uma luva, 2 ou 3 parcelas, o Paulo me chamou e falou, não tem como, eu não tenho como te pagar isso, eu vou honrar o compromisso, mas eu preciso de parcela em 2 anos, eu parcelei em 24. Salário, também a imagem, a gente tinha sempre 2, 3 imagens atrasadas, era uma situação totalmente diferente. E hoje você vê assim o Palmeiras com aquela estrutura que tem, com tudo que tem 2 vídeos aqui no canal que a gente mergulhou lá no... Não, assisti. Assistiu? A audiência qualificada aqui do canal. O Palmeiras, ele foi se preparando dessa maneira e não é à toa que hoje em dia o Palmeiras é o que é, né? Um time que pode conquistar uma 3ª Libertadores seguida, algo que é inédito na história. Essa organização no futebol hoje, ela é fundamental? Nada é por acaso? As pessoas às vezes ficam bravas porque eu falo quando
quando eu falo do Palmeiras, quando eu falo bem, quando eu elogio, né? Mas, assim, tem alguns clubes que são referência, não tem? Hoje, Palmeiras, Flamengo também o Atlético Mineiro está se tornando, assim, um time bom, ele sustenta um clube por 2, 3 anos, depois se desmancha, né? Foi assim no Vasco, fez um time muito bom, 2011, 12. Um clube bom, ele sustenta um time bom por muito mais tempo. Hoje, Palmeiras, Flamengo, principalmente os dois, o Atlético está se estruturando, vai inaugurar o estádio no final do ano. Se eles montarem um time de peteca, eles vão montar um time bom, sabe? Porque tem estrutura, tem processos, não é uma coisa aleatória. As coisas acontecem porque elas vêm de um processo. Diminuiu muito o aleatório, o imponderável, por causa da organização, né? Agora, com essa questão da SAF, a gente vai ver alguns times também mudando um pouco, né? O Botafogo tem curiosidade para ver como é que vai agir, o Cruzeiro, eu estive lá dentro do Cruzeiro. Óbvio que a condição financeira é um outro modelo, né? O modelo do Ronaldo é muito diferente do modelo do Textor. O modelo do Textor é de injetar dinheiro, do Ronaldo é de injetar processos, né? Não que o do Textor não injete processo também, mas provavelmente os resultados, assim, podem acontecer mais rápido com o Textor, porque vai ter mais dinheiro. Você acha que o caminho agora é esse, assim, cada vez mais, se você não tiver processos dentro de você fica para trás? O aleatório, assim, que nem contratar. Assim, a contratação é um exemplo claro disso. Como é que se contratava antes? Primeiro, tu esperava perder o jogador, vendi o centroavante, perdi ou machucou. E agora? Vou atrás. Pô, aquele cara jogou pra caramba contra a gente, fez não sei quantos gols. Vamos trazer ele. Então chega o presidente, o conselheiro, o empresário, tem esse jogador aqui muito bom. Óbvio que o empresário não vai oferecer, de fazer uma propaganda negativa da mercadoria que ele tá oferecendo. Ele vai mostrar os gols, indicação de conselheiro, de empresário, e aí tu vai lá ver. Aí tu vê lá 2, 3 jogos do cara. É muito pouco. Quantos jogadores a gente já viu que fizeram 6 meses ou um campeonato muito bom e depois caíram e o time fez um grande investimento? Por quê? Pô, o cara tem 5 anos de profissional. Ele fez um ano bom. Por que aquele ano tu leva como parâmetro? E os outros 4? Tem que ter uma análise. E hoje em dia, os times que têm processo para contratar, eles têm o time espelho. Eles têm um time, uma análise das 11 posições, com 3 opções para cada posição, mesmo não precisando. Olhando você falar tanto de processos, de entendimento do que está acontecendo hoje dentro dos clubes, essa mudança do futebol que a gente está vendo que é muito positiva, você já tinha isso quando você era jogador, você já tinha um pouco dessa visão do que é o papel do jogador no extracampo. Hoje você é um cara que olha para esse lado, é o lado de gestão, é isso que você quer para a tua carreira? Eu adoro futebol, amo futebol. Só que a parte técnica, assim, dentro de campo, não faz meu olho brilhar. O que eu gosto mesmo é da gestão, de números. Uma porque eu acho que, aí é coisa ideológica, eu acho que eu, como diretor, eu tenho um controle maior sobre os processos que a gente tá falando. Eu posso mudar as coisas, eu posso implementar. Eu, como treinador, não, eu fico mais refém. Eu monto o meu time, se o time for bem, o clube tá bem, né? É aquela coisa que a gente falou, do time sustentar o clube. E eu, como diretor, eu posso ter muito mais poder sobre as coisas, sobre mudar as coisas, sobre mudar o que eu acho que não tá certo, né? Quando eu tava jogando em 2017, eu acho que eu já tinha feito um curso na Universidade de Futebol de Gestão Técnica, e aí 18, quando eu fiz 40 anos, que assim, o meu plano era jogar até 2020 só, eu comecei a fazer a faculdade, né? De administração de empresas, justamente para ir para esse lado. Acabei a faculdade agora no meio do ano, e a minha ideia é ir para a área de gestão do esporte, não parte técnica. Um executivo de futebol, essa é a ideia. André, assim, me perguntam isso, mas qual cargo? Cara, pelo que eu tenho acompanhado, assim, tem uma infinidade de organogramas. Tem time que tem executivo, tem time que tem CEO, tem time que tem superintendente, gerente, tem time que tem coordenador, tem time que tem todos. Depende muito do clube, do organograma. Até eu tive uma reunião, presidente de um clube um tempo atrás, e assim, ele queria me anunciar logo, sei que, tava ansioso. E aí eu falei, não, temos que conversar, eu tava viajando, daí quando nós conseguimos conversar, eu perguntei, tá, mas o senhor me quer, legal, me sinto envaidecido, mas eu preciso entender também a minha função, porque eu tenho que ver se eu consigo entregar, porque tu quer me contratar, mas daí tu me dá uma função que eu acho que eu não tenho nada para entregar, não vale a pena. E aí ele me falou assim, não, sei lá, tu vem aqui, fica aqui no vestiário, conversando com o jogador, não sei o quê, daí eu falei, esse é um modelo que não vai, né? Então, não é só na lábia não, né? Então, cara, depende muito eu quero trabalhar com gestão de futebol, se é coordenador técnico, ou se é diretor executivo, CEO, acho que a nomenclatura do cargo é de menor importância. Você sabe que logo depois que o Edu Dracena deixou o Santos e ele estava como executivo de futebol, eu ouvi muitas críticas. O Edu de repente não tinha experiência, não é só o jogador que é capitão, é líder e tal, de repente gestão de vestiário e gestão executiva de clube, contratação, treinador, o que
precisa de estrutura para o time treinar, viajar, é diferente. O Edu é um cara que é teu amigo, né? Vocês jogaram juntos, né? Essas experiências que você vê que de repente não dá certo e tudo mais, também você observa e tira algumas lições? Porque hoje, se a gente for pensar, os executivos do Brasil, a gente tem o Rodrigo Caetano e a gente tem o Alexandre Matos, né, o Rui Costa, que está no São Paulo, que são caras que são executivos, eles não vieram da bola, não foram jogadores. O Rodrigo foi jogador, né? Muito pouco, né? Muito pouco. Muito pouco em tempo e qualidade. Né? Que é um cara que também é teu amigo e tal. A ideia é essa, assim, você trazer o seu... Tem o Edu, né, que saiu agora, o Alessandro. O Alessandro, que está no Corinthians. O Paulo André e o Rodrigo. E o Rodrigo. São 4, assim. André, eu te falo assim, eu acho que se eu tivesse ido pro lado técnico, seria muito mais fácil e mais rápido eu me encaixar no futebol. Porque as pessoas têm um entendimento de que, e não tá de todo errado, tem um entendimento de que porque o cara jogou 30 anos, ele consegue, com um pouquinho de estudo, ser treinador, né? De todo não tá errado, apesar que eu acho que precisa estudar bastante. Agora, como gestor, e eu concordo também, precisa de muito mais estudo, né? E a gente no Brasil não tem cultura de estudar. E por isso, assim, dentro do meu padrão, por isso que eu fiz uma faculdade, por isso que eu fiz curso na FGV, por isso que eu fiz curso na Universidade de Futebol Interativo, na Federação Paulista, agora eu estou fazendo curso, porque eu acho que precisa. E eu sinto isso na pele porque eu vejo que as barreiras para um ex-atleta ser gestor são muito maiores mesmo. E assim, tu falou do Edu, né? Que sofria críticas, não conseguiu desenvolver. Cara, mas assim, no Brasil é que nem treinador, né? O Filipão já foi dado quantas vezes como ultrapassado, o Mano Menezes, o Dorival, o Abel daqui a pouco, pode demorar 5, 10 anos, mas vai acabar o ciclo dele no Palmeiras, ele vai sair, na maioria das vezes, né? Assim, pode sair por cima, né? Mas na maioria das vezes sai desgastado, aí faz um outro trabalho bom, depois faz ruim, então quer dizer, parece que o cara é bom ou não é bom, em questão de 6 meses, né? Então, pelo assim, resultado. Tudo pelo resultado. Você falou de uma coisa que me puxou um gancho, assim, que eu acho que você é uma pessoa que pode falar sobre isso. Eu ouvi muitas críticas, até críticas pesadas ao Abel, quando ele fala sobre a questão da educação. Falar que o jovem, às vezes, ele não tem essa cultura, porque, de fato, eles saem de lugares muito humildes, o jogador de futebol, ele ganha muito dinheiro muito rápido. Às vezes existe um processo que é muito importante olhar para o lado humano, né, que é o lado da gestão, o lado de RH, e o Abel tem muito isso. E muitas vezes a crítica é, o cara é um colonizador, ou o cara quer ensinar os brasileiros. Essa é uma dificuldade que você também enxerga, e eu queria que você falasse dessa crítica toda em cima de um cara que vem com a intenção de querer mudar as coisas para melhor, pelo menos eu vejo dessa maneira. Se um brasileiro como eu critica isso, de repente não teria repercussão, mas como é um cara de fora, tem uma repercussão. Mas, cara, eu acho que ninguém discorda que o Brasil é um país super atrasado em termos estruturais, em termos de educação e cultura. Pô, quem dizer que o Abel tá falando besteira nisso, o cara é no mínimo um cego, né, cara? O Brasil tem muito atraso, cara. E assim, o futebol é um recorte da sociedade. Se a sociedade do Brasil falta educação, falta cultura, no futebol também. Se acontece, por exemplo, o que aconteceu com o Cássio, o torcedor na Vila Belmiro vai lá, invade e dá uma voadora nele. Não é pra parar, não é pra ter uma greve, se nada. E até agora, absolutamente nada, né? Parece que o pessoal tá esperando sempre o próximo, né? Quase aconteceu uma tragédia. Quase. Quando acontecer, vai parar, e aí eu brinco assim. Aí vai virar lei e o nome do jogador que morreu. O nome do familiar que morreu. Lei fulano de tal. Cara, eu não sei em que pé anda, né? Mas assim, tem umas coisas no Brasil que aí a gente vai começar a falar de futebol, assim, né? Vai pra arbitragem, o jogador dá um carrinho, uma entrada, um soco, não sei o que, amarelo, o juiz adverte. Aí o jogador reclama, o juiz ou xinga, o juiz é vermelho. Não tô dizendo que não tem que expulsar, como aconteceu com o Davi Luiz, mas os juízes se protegem de uma maneira, assim, uma agressão verbal, às vezes é muito mais grave que uma agressão física do jogador. E essas questões também. Cara, a gente dá uma declaração falando mal da STJD, ou da CBF, ou do outro clube, aí o Gabigol vai fazer um inferno. Pô, o cara é chamado pra depor na STJD. E aí o cara entra no campo com uma faca, que nem aconteceu no São Paulo, agride o cara e não se vê esse movimento, sabe? E por coisas muito mais graves, cara. Muito mais graves. E aí é culpa de todo mundo. É culpa do jogador, é culpa do diretor, é culpa do presidente, é culpa da imprensa, é culpa da CBF, é culpa de todo mundo. Porque a gente aceita também, né, cara? De uma maneira ou não, a gente aceita. Ah, mas é assim. Ah, mas vai fazer o quê? Sempre foi assim. Ah, isso é acomodação também, né? Falando em produto, como é que você está vendo hoje assim, o futebol? A gente estava falando dessa questão de gestão, de importância e tal, mas dentro do campo, o nível a tendência ela é melhorar ou ainda é muito
pouco, você que tá nas suas andanças aí, você tem visto jogos em loco e tal. A gente costuma brincar, né? A gente costuma falar assim, quando a gente vê o campeonato inglês ou quando a gente vê algum jogo da Europa, parece outro esporte. Tá caindo um pouco assim essa diferença ou ainda falta muito assim? Como gestor, né, eu acho que a gente tem que mudar certos processos, discutir certas coisas que vão ajudar, mas são muitos fatores, não é? A gente tem que profissionalizar a arbitragem, que é uma coisa que se fala há muito tempo, que é absurdo. Todo mundo é profissional, menos o árbitro. Teoricamente, o mais importante, o cara que comanda. 2013, quando a gente tava com bom senso, que a gente tava fazendo negócio de cruzar os braços, entrar no campo, teve aquela polêmica, vai dar cartão amarelo, vai dar pra todo mundo, vai expulsar. E aí nós conversamos com os árbitros, não, tudo bem, vamos poder fazer o protesto. E aí uma vez no jogo, não era o Allianz ainda, era no Pacaembu. E aí, cumprimentando o árbitro falou assim, não, e parabéns, ele deu parabéns, eu não lembro qual era o árbitro. Eu falei, cara, e vocês? Por que vocês não fazem alguma coisa, né, pra vocês? Não precisa, isso aqui. Eu falei, pô, se vocês fizerem, contem com a gente, porque a gente precisa de vocês com qualidade. Não, também acho, mas nunca fizeram nada. Então, às vezes, eu acho até que é uma bengala pros árbitros, pra eles terem desculpa, se errarem. O árbitro não dá entrevista. Por que o árbitro não dá entrevista? Por exemplo, muita coisa que a gente tá discutindo hoje é critério. Mas esse árbitro deu isso, esse não deu, por que ele deu esse pênalti? Aí vai pro áudio do VAR, né, pra saber. Se o árbitro falar assim, eu dei o pênalti porque isso. Aí o outro, eu dei o pênalti porque isso. Eu consegui entender os critérios. Mas dizer, o árbitro não tem muita pressão, ele não tem um preparo psicológico para isso. Pô, aí um jogador que não tem quarta série, veio da favela, sofre uma pressão absurdamente maior, dá entrevista e é exposto, por que o árbitro não pode? Então, tem que mudar calendário também, porque não tem como o futebol brasileiro evoluir sem mudar o calendário. Uma vez saiu um estudo, se tu achar isso aí, o Mano estava no Cruzeiro e o Galhardo no River. Os dois estavam 2 anos e pouco. Aí fizeram um levantamento de quantos jogos o Galhardo teve, quantos o Mano teve. O Mano teve, 20 e poucos jogos a mais. Aí eles pegaram esses jogos, pegaram o dia depois do jogo, que não dá pra treinar, e o dia antes. E multiplicaram pelo número de sessões de treino que o Galhardo teve a mais. Como que o time do Galhardo não ia ser mais organizado, não ia ter mais intensidade? Pô, intensidade tu tem treinando. Não adianta tu falar pro cara, botar na cabeça do cara, se ele não tem condição física de fazer. E sem contar que ele não vai estar treinado para isso, não vai saber os mecanismos. Então tem que mudar o calendário. Não, e aí o cara chega na Europa, ele joga uma vez por semana, e aí começa a arrebentar no jogo, fala, tá vendo? Mas na Europa o cara se transformou. E até mesmo essa coisa do estudo que você falou, que você citou do Mano e do Galhardo da época, mostra e traz um comentário que é muito resultadista muitas vezes. Aí você vai falar, mas o Galhardo é top. O técnico estrangeiro é top. E parece que o daqui não serve e o de fora vai ser sempre muito bom. Não é mais ou menos isso? Isso não puxa? Não. E a gente tem exemplos. Porque assim, é muito fácil pegar o Abel e o Jesus e falar, os técnicos estrangeiros ou portugueses são os melhores, são melhores que os brasileiros. Faz um levantamento. Então pega assim, 20 técnicos brasileiros e 20 estrangeiros. Tu vai ver que não vai dar tanta diferença de resultado. É que nem na estatística no futebol. Pega um scout de um jogo, né? Fulano de tal acertou 99% dos passes. Time tal teve 70% de bola. Time tal finalizou 500 vezes. Se tu pegar só os números e mostrar, caramba, que isso, que... Mas tu tem que... Os números em si são burros, são frios. Tu tem que saber analisar os números. O cara acertou 99% dos passes, tudo pra trás, pro lado, passe de 2 metros. Aí o outro errou 90%, deu 2 passes pra gol. Sabe? Os números são frios. A gente jogou contra o Santos, com o Filipão, e o Sampaoli no Santos. O Santos teve 72% de posse de bola. A gente ficou por 4-0. Ô Praz, e você é um cara, uma vez eu me lembro assim, não sei se você vai lembrar dessa conversa, mas uma vez a gente estava lá em Arapiraca, jogo da Série B, e a gente estava tomando um cafezinho, porque você sempre gostou de tomar um cafezinho, a gente estava na recepção do hotel tomando um café. E o assunto era educação financeira do futebol. Você foi um cara que sempre cuidou dessa questão de uma porcentagem do salário sempre tem que ir guardar, porque faz uma conta, a trajetória do jogador ela é muito curta. Cara, eu me lembro assim, até hoje desse papo. Foi em 2014, se bobear, 2013. 13. E você é um cara que já deu várias entrevistas falando sobre o tema e tudo mais. Você acha que hoje o jogador, com toda essa avalanche de informação que a gente tem hoje, o jogador mesmo assim, ele ainda cuida muito mal do seu patrimônio? Eu acho que melhorou muito, né? Melhorou muito. Porque a gente tinha, antigamente, melhorou muito. Mas a gente ainda vai ver histórias de jogadores que depois de parar... Assim, eu vi um estudo da Premier League, que a média salarial é 75 mil libras, depois de 5 anos, 40% está quebrado. Imagina, a Premier League. Que além de ganhar mais, o nível educacional é muito bom. Assim, melhorou muito, cara. O Vitor Hugo, que jogou comigo no Palmeiras, é um exemplo, né, cara? O Vitão, quando chegou, assim, a gente conversava muito sobre isso, e ele falava, minha cabeça tá doendo de conversar sobre isso. Cara, hoje tu conversa com o Vitor Hugo, cara. O Vitor Hugo fala italiano,
o Peru deve falar inglês já, e fala com ele de investimento, assim, cara, ele sabe muita coisa. Para fechar, assim, pô, você já pensa no ano que vem, ou esse ano ainda já tá num clube, tá conversando com alguns clubes, como é que tá isso, ou você tá meio que deixa rolar e quero aprender e antes de botar a mão na massa? Acho que tudo isso. Quero aprender, assim, para mim seria sensacional trabalhar com algumas referências do futebol, tu aprende muito, né? Aprende muito. Eu tive um tempo lá no Valladolid, tive um tempo no Lyon com o Juninho, tive um tempo ali no Cruzeiro, no Atlético com o Rodrigo Caetano, que é meu amigo pessoal. E assim, cara, nesses dias que tu fica assim, tu fica imerso lá, tu aprende muito, é impressionante. Impressionante. A faculdade é importante, os cursos são importantes. No dia a dia, na prática, tu começa a modular, começa a equilibrar. Pega o conhecimento e bota na prática. Porque, assim, muitas vezes, se tu não tiver o conhecimento, tu vai ter problemas no dia a dia, tu não vai ter ferramentas para resolver, né? E se tu tiver só o conhecimento, tu não tiver a dinâmica do dia a dia, também tu não consegue. Então, tu consegue ter com esses caras a experiência da teoria com a prática. E isso aí é sensacional. Então, assim, o meu deadline era me formar primeiro na faculdade, né? Eu tenho curso de gestão técnica de futebol na Universidade de Futebol. Eu fiz gestão estratégica no esporte na FGV, que é um curso sensacional. Estou fazendo curso de supervisor na Federação Paulista também, muito bom, a Federação está de parabéns. Estou fazendo um curso também no futebol interativo sobre clube empresa. Mas assim, o principal era me formar na faculdade, né? Eu me formei agora, no meio do ano. Então, a partir de agora, eu já conversei com alguns clubes, né? Mas não consegui ainda me encaixar, até pelo que eu te falei. É uma barreira maior que tem para transitar para a área da gestão, né? E por enquanto você vai comentando ali na televisão, no Prime, ali, nos jogos da Copa do Brasil e outros jogos. Enquanto isso, a gente vai acompanhar e ligar muito. Pelo menos eu vou pegar o telefone e ligar muito. Tá contratando? Tá fechado? Como é que tá? Pode esperar que o telefone vai tocar bastante. Prazo, obrigado por esse papo, André. Aqui, cara. Muito agradável saber que você tá com todos esses planos e você foi um cara que eu sempre admirei, não só pelas palavras, não só pela maneira que se posicionava, mas também dentro do campo foi um monstro. Ganhou tudo que tinha que ganhar. E sucesso nessa nova empreitada aí. Obrigado. Espero que a gente se cruze de novo nesse meio de futebol o mais breve possível. Com certeza. Ó, se você não se inscreveu ainda no canal, não perde tempo, se inscreve, ativa as notificações, compartilha os vídeos, porque toda semana tem entrevista especial, tem muita notícia, tem informação e tem, claro, tudo que você sabe, tudo que você gosta do futebol. Tamo junto.